com a lição número 2, que o título é maravilhoso, né? Começa o ministério. Agora começa o ministério de quem? Lógico, de João Batista e de Jesus. E o versículo se encontra em Mateus capítulo 4, verso 19, que fala assim: E disse-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sabe, na parte do domingo fala de um personagem muito interessante que eu gosto muito, e acredito que você também goste. Se você for no livro das outras nações e ler sobre a vida de João Batista, você vai ficar apaixonado pelo que ele fez e como é que ele se entregou à causa. É um exemplo para nós. Mas Deus me deixa muito feliz porque ele choca a humanidade. Ele mostra o contraste que nós temos que ser para podermos ser uma verdadeira luz, ser o sal do mundo. E o que ele fez naquele tempo? Aparece João Batista. Fica imaginando João Batista, que a sua roupa era feita de quê? De pelos de camelo e um cinto de couro, né? E é interessante que naquele tempo os sacerdotes, os escribas, os fariseus andavam todo bonitinho, né? Não dava bola para aquelas camadas mais pobres, né? Pelos ignorantes. Ele só queria a classe média alta, né? Fazer grandes orações nas esquinas. E aparece agora João Batista. Do deserto aparece ele falando assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Olha que choque deve ter sido aquelas pessoas. E começou a disparar para todo lado. E começou a mostrar que não podemos nunca ser um cristão teórico. Pelo contrário, eles tinham que se arrepender. Por quê? Porque através das águas eles iam conseguir, né, apagar os seus pecados. E é interessante que em João Batista, se vocês forem notar, que ele anuncia a primeira vinda do Messias, mas também anuncia o juízo e a volta de Jesus. É interessante que esse personagem chocou pela sua maneira direta, pela profundidade que ele dava à sua mensagem, porque ele vivia a mensagem e acreditava na mensagem. É interessante que essa frase tão bonita é de João Batista: importa que Jesus o que cresça e que eu diminua. Será que nós temos essa capacidade? Será que nós somos humildes assim? E é interessante aqui também, na parte de segunda-feira, o contraste entre o nosso Salvador e Satanás. É um encontro, é o segundo encontro que Satanás tem com Jesus, porque o primeiro encontro ele teve na eternidade. Ele viu Jesus o quê? Com todo o seu esplendor, né? Um rei, o nosso Salvador, o nosso Criador. E quando Satanás, e graças a Deus por isso, perdeu a batalha, ele veio aqui para a terra, ele foi expulso do céu. E quando ele chegou aqui na terra, no deserto, vendo que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, vendo que Jesus estava deformado, eu fico pensando que Satanás deve ter imaginado na sua mente diabólica: é nesse momento que eu vou pegar e vou ganhar essa guerra. Lá ele era o Todo-Poderoso, ele era o Rei dos Reis, mas aqui ele é simplesmente humano, que está sofrendo debilidades físicas. Então essa é a minha oportunidade. Mas antes de continuar, eu gostaria de ler aqui o que a irmã Ellen White fala no Das Outras Nações, na página 89. Quando Satanás e o Filho de Deus pela primeira vez se defrontaram em conflito, Cristo era o capitão das hostes celestiais e Satanás o chefe da rebelião no céu. Foi dali expulso, disse então que se tinham invertido as posições e o adversário explorou o mais possível a sua suposta vantagem. Mas é interessante a gente compreender uma coisa. Satanás viu uma coisa que ele deveria ter se apercebido e nesse momento ele poderia ter analisado. O amor de Cristo pelas suas criaturas era infinito. Ele deixou tudo no céu, deixou a glória, deixou o seu reino e veio aqui se tornar um menino, cresceu e começou o seu ministério para a salvação de todos aqueles que aceitavam. Olha que contraste entre o Salvador e o Criador e uma criatura rebelde. Vocês estão vendo aqui, meus queridos, a humildade do nosso Salvador. Essa humildade que tem que nos contagiar. Essa humildade que a gente tem que compreender que nossa missão é servir.
e não ser servido. É nessa humildade que nós temos que fazer como João Batista, como Jesus. Ir atrás do povo e mostrar que eles devem se arrepender e se converter. Voltar para o caminho de Cristo. Olha que mensagem muito bonita. Agora, na parte de terça-feira, a tentação, é interessante que nós vamos entrar num campo muito conflituoso. Por quê? Aqui fala em Mateus capítulo 4, verso 1, que começa com o que parece ser um pensamento estranho. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não vou falar pelas minhas próprias palavras, mas eu vou falar pelo Desejo de Todas as Nações, que no título A Tentação, na página 100, fala assim: quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Não convidou a tentação, foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus fora para o deserto e julgou ser essa a melhor ocasião de se lhe aproximar. Presta atenção uma coisa. Jesus vai para o deserto passar 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Orando e jejuando para se fortalecer para o grande conflito. Nós hoje temos que fazer a mesma coisa. Jesus é o nosso exemplo, meu irmão. Seja você que está aí, seja eu que estou aqui, seja um pastor, seja um médico, seja um engenheiro, seja um presidente da República, ele vai tentar todos nós para a nossa destruição. E por isso que Jesus nos dá esse exemplo. E é interessante aqui também, novamente, Desejo de Todas as Nações, fala assim: na tentação ocorrida no deserto, Jesus tinha de passar pelo mesmo que Adão tinha passado. Ele precisava de alcançar a vitória contra a tentação que nós todos, desde Adão em diante, falhamos em obter. Vocês já repararam isso? E é interessante que Adão e Eva falharam no apetite, no fruto. E a primeira tentação que Satanás tenta Jesus é onde ele mais necessitava. Ele estava com fome. Então, Senhor, faça dessas pedras virar pão. Mas Jesus nos dá uma resposta muito interessante. Não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você sabia que essa afirmação é muito interessante? Em primeiro lugar, Jesus está falando aqui: não se preocupe muito com o pão material, porque esse eu te dou. Eu dei no deserto durante 40 anos o maná e água para eles, por que eu não posso te sustentar também? Mas o mais importante para você, meu filho pagão, é a minha palavra. Esse é o escudo realmente. Eu gostaria de abrir um parênteses e contar uma coisa muito interessante. Jesus faz cada milagre na nossa vida, que a gente fica muitas vezes felizes, mas com o tempo a gente vai esquecer, mas não podemos esquecer disso. Você sabia que a primeira vez que eu fui trabalhar no presídio, eu aprendi uma coisa. Lá no presídio eu tinha que levar minha Bíblia, eu tinha que levar também uma lista de nomes daquelas pessoas que viriam ao meu encontro na reunião evangelísticas, e fui nessa sexta-feira para o presídio. E quando cheguei no presídio, eu percebi que eu esqueci minha lista em casa. Então pensei assim dentro do carro: ah, Senhor, já são 2h30, eu tenho que entrar rapidamente no presídio, não sei nome nenhum, agora como é que eu posso entrar no presídio e não ter a minha lista de nomes? E lembrei do meu querido Emanuel Sacramento. E daqui dou um abraço nesse meu grande irmão. E o meu irmão também vinha fazer parte dessa turma, mas nesse dia ele não poderia por seus negócios particulares. Então eu lembrei, então eu vou ligar pelo meu telemóvel e ele me dá pelo menos o nome dessa lista e aí eu já posso entrar. E quando eu fui procurar meu telemóvel, tinha esquecido em casa. Falei: ah, Senhor, perdoe, Senhor, que missionário eu sou. Mas lembrei da oração. A oração tem poder, em Tiago fala. Então orei a Deus e falei: Senhor, eu estou aqui, perdoe, Senhor, o meu esquecimento, minha desorganização, mas, Senhor, pelo menos o Senhor me dá um nome. E Jesus me deu: Antônio José dos Santos Martins. Que nome grande, hein? E anotei rapidamente. Desci do carro e fui rapidamente no presídio, passei pela portaria, mostrei meu documento, né? E cheguei lá no balcão que eu tenho que entregar o nome das pessoas que iam vir para o estudo bíblico. E entreguei: Antônio José dos Santos Martins. E entrei para a minha sala e daqui 3 ou 4 minutos abri o portão e apareceu um senhor muito barbudo,
cabelo muito grande. E ele começou a andar na minha frente, para lá e para cá. E eu falei, poxa, eu pedi um nome que eu nem conheço. Espera aí. E ele pensou, meu amigo, alguém te chamou? E ele falou, sim, alguém me chamou e eu não sei quem é. Eu já sei quem é, Antônio. É Jesus. Jesus? Sim, eu vou te apresentar esse amigo que quer te dar um abraço, que quer mudar a sua vida, Antônio. E falei de Jesus para o Antônio José dos Santos Martins. No final da entrevista, ele falou assim, irmão Pagani, eu queria te revelar uma coisa. Eu já estou preso, juntando todas as vezes que eu fui preso, eu estou mais de 15 anos. Agora eu peguei 5 anos. Você sabe quantas vezes nesses 15 anos o meu pai, a minha mãe, os meus amigos vieram me visitar? Nenhuma vez. É a primeira vez que alguém vem me visitar. E é uma visita muito especial, porque o Senhor mostrou um Deus que eu não conhecia. Você vê como Deus faz milagre na nossa vida? Olha que Deus maravilhoso. Mas é importante aqui que a lição está falando que Jesus foi e é o nosso exemplo para que a gente não possa ter desculpa. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em Tiago, que está falando aqui, bem no finalzinho da lição, no Tiago, capítulo 4, verso 7, fala assim, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Estão entendendo, irmãos? Todos os dias de manhã, antes de nós sairmos da nossa casa, nós temos que fazer que nossa família possa se sujeitar a Deus, encher a nossa bateria do nosso coração do fervor, da sua palavra, da sua fé de Deus, para que possamos resistir o diabo. Mas como é que não vamos resistir o diabo? É andando no caminho do Senhor e não andando nos caminhos proibidos de tentações também. Se nós vemos que nesse caminho alguma coisa vai nos levar a pecar, pulamos para outro. Se vemos que aquele lugar nós vamos ver, ouvir alguma coisa que vai nos fazer sair do caminho de Deus, fechamos os ouvidos e pulamos para o outro lado. Isso é que nós temos que fazer na vida. Isso que é sujeitar a Deus, resistir o diabo e dar a garantia. Ele fugirá de vós. Então, irmãos, está aqui. Jesus, como venceu no deserto, também nós devemos vencer através do seu poder. Na parte de quarta-feira vai falar sobre a terra de Zabulon e Naftali. Mas antes, em Mateus capítulo 4, verso 12, aqui vai narrar a prisão de João Batista. Logicamente, encerra a missão de João Batista. E encerrou de uma maneira difícil, porque no fundo João Batista, até no presídio, deu testemunho para o rei. Mas infelizmente morreu. Ele foi decapitado. Mas é interessante o seguinte, que nessa terra de Zabulon e Naftali, eram 2 filhos de Jacó, que pertenciam o quê? Às 12 tribos de Israel. Mas essas duas tribos, né, que estavam entre as 10 tribos, que se separou do caminho de Deus, eles preferiram mais o quê? O caminho do mundo. E com isso, o que aconteceu com o passar dos anos sem a proteção de Deus? O povo assírio eliminou completamente eles. Acabaram com eles. Então nós reparamos o quê? Que na Galiléia, né, os gentios se apossaram também dessa terra. Então houve ali uma população mista. E nessa terra rude, dura, escura, onde eles não conheciam totalmente a palavra de Deus, que misturava a adoração de ídolos com a adoração do verdadeiro Deus, o mais pendia para a idolatria, foi ali que Jesus, né, trabalhou, ministrou, e que em Mateus 4,16 fala uma coisa muito interessante. Os que estavam sentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Meus irmãos, Jesus nos dá outro exemplo aqui. É muito fácil nós irmos na igreja no dia do sábado, nas quarta-feiras de orações, nas reuniões evangelísticas, né? E ficar ali sentado escutando um pregador, né? De vez em quando você pode dar a sua opinião também na escola sabatina, mas o mais interessante aqui que Jesus fala, que o missionário tem que ser um missionário de ação. Nós temos que falar com Jesus: Senhor, eu sou instrumento das suas santas mãos. Me leve aonde o Senhor deseja. E muitas vezes Ele vai nos levar em lugares difíceis, problemáticos, famílias que de repente são rudes, mas que estão precisando de quê? De ter o perfume de Jesus. E Jesus não escolheu o lugar. Jesus foi aonde
precisavam da sua presença, do seu poder e do seu amor. E ele nos mostra isso, e coisa que devemos levar como exemplo. Também nós vemos uma coisa na parte de quinta-feira, o chamado dos pescadores. É interessante aqui que quando Jesus fala arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus através de João Batista, ele também vai fazer sua equipe agora. Depois que João Batista morre, Jesus aí vai partir também da Galileia. Aí vai mostrar e vai fazer a sua equipe missionária. Não é verdade? Vai compor os 12 que vão seguir a ele. E é interessante que ele começa com os pescadores. Por que ele começou por essas camadas? Por que ele pegou esse tipo de pessoas? No das de Todas as Nações, na página 198, fala assim: Jesus escolheu pescadores ignorantes porque não tinham sido instruídos nas tradições e nos costumes errados do seu tempo. Eram homens dotados de capacidade natural, humildes e dóceis. Homens a quem podia educar para a sua obra. Há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem pacientemente a rotina diária, sem a consciência de possuírem capacidade que, se fossem postas em ação, os elevariam à altura dos mais honrados homens do mundo. É necessário o toque de uma mão hábil para despertar essas faculdades adormecidas. Foram homens assim que Jesus chamou para os seus colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. Então, estão vendo isso? Então, eles tinham um coração mais aberto. Eles não estavam agarrados às tradições. Eles não estavam agarrados a posições sociais. E Jesus começa seu ministério. Meu irmão, você quer seguir Jesus? Seja humilde. Escuta o chamado e o toque que está dando no seu coração hoje. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu também tenho que escutar o toque de Jesus todos os dias e deixar que ele entre no meu coração e me purifique e me prepare para que eu possa finalizar a missão que ele me deu e no final me dar a minha coroa da justiça como a sua também. Muito obrigado pela sua atenção. Olá, boa noite para todos vocês. Hoje é um dia que eu estou muito feliz. Espero que você também esteja. Como é que foi sua Páscoa? Foi boa?